Amém. Deus abençoe, irmãos. Está tudo bem? Amém. Vamos a esta leitura em São João, capítulo 1, verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Senhor Deus, te louvamos pela oportunidade da vida que o Senhor dá a cada um de nós, pela fé, pelo ar que respiramos, pela confiança em Ti, pela revelação da Sua palavra. Que todos nós venhamos tirar um grande proveito daquilo que o Senhor quer mostrar para nós neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, irmãos, nós gostamos de aproveitar bem o nosso tempo. E eu creio que falar bem de vocês ou falar bem de mim, só Deus para falar. É difícil você encontrar pessoas para falar bem. Não que hajamos feito coisas ruins, erradas, mas sempre quando Deus está manifestando a sua palavra, é difícil as pessoas falar bem daquela manifestação. Chamaram Jesus de Beelzebu, aí eu quero que me chame de anjo, então não pode. Chamaram também o irmão Brana de demônio. A gente tem que entender e não choramingar, que muitas vezes nós achamos que para ser cristão, para estar avivado, a gente tem que pular, gritar. Até mesmo o irmão Brando diz que eles pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Então não é pular e gritar que vale a pena. Não é o sorrir, que faz muito bem para a saúde. É melhor sorrir do que ficar triste. É bom para a saúde. Mas isso também não quer dizer cristianismo. E se vocês vivem a sós, se não tem alguém no seu lar te visitando, te dando uma mão de companheirismo, você deveria ser a pessoa fiel e firme. Não estamos em tempo destas coisas, de sermos tocado por alguém, alcançado por alguém, visitado por alguém, para nós podermos ser alegres, firmes, fortes e revelados. Não há necessidade. Nós temos que aprender como o profeta ensinou da águia. A águia, não tem ninguém que acompanhe a águia. Ela vai sozinha. E nós somos águias. Então, vivemos sozinhos. Nós temos hoje um meio, eu já tenho dito isso, melhor do que os dias de Paulo, melhor do que os dias de Brana. Nós temos meios de transmissão da mensagem. Hoje é muito melhor. A gente tem que ser agradecido a Deus. O irmão Brana tinha o telefone, transmitia pela linha telefônica. De vez em quando
foi pela televisão, que é o circuito fechado, ele transmitia também a mensagem. Mas hoje nós temos muito mais para transmitir através do áudio, do vídeo, e nós temos a internet, que é um grande veículo para as pessoas usarem decentemente. Que quando você não sabe usar, nada presta, certo? Porque não sabe usar. Se você conseguir saber usar aquilo, usar para o bem, porque tudo que você usa hoje tem os dois lados, o bem e o mal. É a ciência do bem e do mal. Se você usar do lado bom, você vai ter proveito. Mas se você usar do lado mal, tanto o telefone, o rádio, a internet, a televisão, se você usar do lado mal, nada presta. Mas se você usar do lado bom, então é um meio que nós temos hoje de contato com o povo. Vocês podem ver, vocês têm um culto em casa, como vocês estavam em casa e tinha esse culto. Hoje vocês estão no culto e dando um culto para os outros em casa, certo? Mas em casa, assentado no seu sofá, tem hora que até deitado, assistindo o culto, certo? Isso é uma bênção de Deus. Você tem que entender que é uma bênção, é um meio que Deus proveu para todos nós. O mundo usufrui disso também. Então nós estamos usufruindo desta lei da televisão, que é tão difícil você usufruir porque não tem grana para isso. Então tem a internet, que é barata, e você pode usufruir desta lei, levando áudio, levando vídeo para as pessoas, como pessoas estão nos ouvindo agora em Portugal, na África, nos Estados Unidos, e aí por todo o Brasil estão nos ouvindo, e na maior simplicidade, certo? É coisa simples, de uma maneira simples, que é transmitido, mas este é um meio também que Deus está usando. Se você tem a oportunidade de ter esta internet para assistir o culto, faça de tudo e tenha. Porque aí você tem terça, quinta, sábado e domingo na sua casa, culto. E tem 24 horas de mensagens e cânticos também através do nosso site. E ao vivo, quinta, sábado e domingo, temos estes cultos para ajudar as pessoas. Vocês devem perceber que a gente não perde tempo. Nós sempre chegamos, entregamos a mensagem e vamos embora. Nós não temos que ficar gastando muito tempo do povo, mas dentro de uma hora, o que dá para nós entregarmos, aquilo que nós temos recebido de Deus, nós entregamos para vocês também. E esta mensagem é a mais excelente mensagem do mundo. E a gente tem que ser claro que nem o irmão Brana pôde falar como nós falamos. Deus falou para ele não falar, não diga a ninguém. Para nós Deus falou, ó, come o livrinho e profetize a povos, reis, nações e línguas. Então nós temos a liberdade que o irmão Brana não teve. Alguém diz, vocês querem ser melhor que o William Brana? Quer fazer mais que o William Brana? Não, nós só estamos repetindo o que o William Brana falou. Não estamos fazendo nada mais. Eu sei que vem as pessoas dizer, mas vocês pregam um novo nome que Brana não pregou. Ele pregou, ele não pôde falar que era novo nome, mas ele pregou, certo? E eu quero mais uma vez dar mais um pouquinho sobre o novo nome e falar de um tópico da mensagem do irmão Brana com o título que eu vou pregar hoje, o mensageiro ao povo de Abraão. Tem que se prestar atenção
quando tem um mensageiro ao povo de Abraão. Você pode ver lá atrás, no tempo de Abraão, tinha um mensageiro. Havia 3, mas um era especial para Abraão. Hoje também, até no tempo do irmão Brana, havia 3. Hoje só tem um aí, certo? Nós sabemos que só tem um, só Billy Graham. Até Elohim já foi tirado da terra, em carne. Aquele Elohim que comeu carne, bebeu leite, comeu pão de milho na casa de Abraão, ele foi tirado da terra. Assim como aquele Elohim que falou com Abraão, conversou com ele uns tempos e desapareceu. Isto prova para nós que tem um tempo que Deus manda o mensageiro, ele prega, dá a mensagem e mesmo desaparece. Não somente os 2 mensageiros, mas o mensageiro que fala ao grupo de Abraão. A gente deve ser agradecido que nós não somos o grupo de Billy Graham. Billy Graham é um grande mensageiro. Não somos do grupo de Oral Roberts. Billy Graham representa as igrejas nominais, batistas e outras, que não têm a manifestação visível do Espírito Santo. Enquanto que Oral Roberts representa o pentecostalismo, que diz ter o Espírito Santo, porque fala em línguas e porque tem sinais de curas. Mas isso ainda não é o Espírito Santo, isso são sinais do Espírito Santo. Então nós não somos do grupo de Billy Graham, não somos do grupo de Oral Roberts, nós somos do mensageiro a Abraão. Nós pertencemos, nosso povo pertence, é um grupo também. De toda forma, vira um grupo. É um grupo denominacional, mas é um grupo de Abraão. Eu estou falando grupo porque o irmão Brana fala grupo. E eu gosto de falar como o irmão Brana falou. Então tem o grupo de Abraão. Mas ao mensageiro, ao grupo de Abraão. E esse mensageiro não foi muito conhecido entre as outras igrejas, como nominais e pentecostais, mesmo que ele esteve lá no meio deles. Mas a mensagem dele não sobressaiu no meio deles. Ele tinha uma mensagem para chamar a atenção, para atrair a atenção de um grupo especial, o grupo de Abraão. E a gente tem explicado isso, tem hora que as pessoas não dão crédito, mas Abraão, ele ouviu a mensagem como os ministros devem ouvir a mensagem e depois entregar para Sara, sua igreja, sua esposa. Sara não entrava nos negócios de Abraão. Quando Deus estava falando, ela estava escondida atrás da tenda. Se vocês notarem, eu tenho dito isto esses dias, é que a gente tem visto que do grupo onde nós estávamos, hoje as mulheres estão falando na igreja. Elas estão lendo parágrafos, eles estão fazendo perguntas e elas estão respondendo e fazendo perguntas também. E virou tudo contrário ao que foi ensinado por Paulo e por Brana. Eles esqueceram da realidade, da verdade. Estão voltando às fábulas outra vez. Mas por quê? Porque eles rejeitaram
a mensagem que veio nos separando para o arrebatamento. Eles rejeitaram a mensagem, que vai fazer? Eles não são maus, são o melhor povo da terra. Entende? O povo de Brana, de primeira e segunda etapa, ainda é o melhor povo da terra. Todos os demais são povos bons, todas as igrejas têm gente boa, mas trinitarianos. Você vai agora, mesmo na mensagem, formar os dualistas. Eles não gostam que falem que eles são dualistas. Mas se eles creem que tem um pai e tem um filho à parte, então é dois. Eles deveriam crer que o pai está no filho. Aí funde uma única pessoa. Mas eles creem que tem um pai e um filho à parte. Então, este espírito já está na mensagem também há muitos anos no Brasil, que a gente lembra, ele começou quase junto comigo. Ele começou no ano 2000, aqui no Brasil, mas ele já existia nos Estados Unidos, esta forma de crer no Pai e no Filho, formando dois, e não tem jeito de você dizer, como Brana disse, que é a única pessoa da divindade. Se é dois, não tem gente que falar a única pessoa, mas o irmão Brana podia falar que Jesus Cristo é a única pessoa da divindade, porque o Pai é Espírito e você não vê o Pai senão no Filho. Isto enquadra com São João 14, quem me vê a mim, vê o Pai, certo? São João 10:30, eu e o Pai somos um. É tão simples essas coisas, mas pensando nisto, a gente está vendo as mulheres novamente falando, porque é era da mulher, e os pastores vão dando liberdade para elas, porque a lei deu liberdade para elas, mas a Bíblia sempre colocou ela no lugar. A mulher abençoada é no lugar dela, como Israel abençoado é na pátria dele. Quando Israel saiu da sua pátria, todo mundo, Abraão saiu da pátria, mentiu. Ele saiu da terra dele, ele foi peregrinar em Gerar, na terra dos filisteus, lá já mentiu. Ela é minha irmã. Todo crente, o lugar verdadeiro dele é na palavra. Saiu da palavra, ele vai mentir, ele tem uma fé mentirosa. Você precisa ter uma fé que expressa a revelação da palavra de Deus, uma fé verdadeira, aquela fé que Brana pregou. O William Brana pregou esta fé. Além de pregar fé perfeita, ele pregou fé para o rapto. Alguém diz, mas eu nunca li essa mensagem. Estão nos trovões, está no primeiro selo. É só você chegar ali e dar uma lidinha. Você vai ver, fé para o rapto está nos trovões. No primeiro selo, ele já fala isso. E esta fé não é examinada pelo povo. Por isso tem que ter um povo especial para o mensageiro especial. Eu estou falando desse mensageiro, o mensageiro ao povo de Abraão. Esse mensageiro é Brana. Você quer ver? Só que é Elohim nele. Lá atrás você tinha Elohim e tinha Abraão. Aqui nós temos Elohim em Abraão, que é Elohim em Brana. Essa foi a manifestação de Deus nos Estados Unidos, como o irmão Brana mostrou sem falar que era ele. O irmão Brana falou a vida toda nas pregações que era Abraão, porque ele não podia falar Bran. Ele tinha que deixar a coisa encoberta, porque chegaria o tempo disto ser manifestado. Agora, nós estamos nesse tempo. É tempo de manifestar o nome. Quando você casa, você manifesta o nome. Aí como você chama? Já não é mais o nome de solteira.
Agora você tem o nome do marido, o nome do esposo. Esta é a questão de hoje nós termos um novo nome, porque o novo nome é que é o nome de Jesus Cristo, o novo nome de Jesus Cristo. Bran é o novo nome de Jesus Cristo. Por isso nós carregamos isto na nossa fé. Nós somos daquela família Brana, que o irmão Brana diz, Bran não é uma denominação, Bran é uma família, e nela você não entra, nasce. Amém? Estas coisas foram todas faladas pelo irmão Brana, mas não podiam ser esclarecidas. Deus disse para ele não dizer isso para ninguém, mas ficou na mensagem, para que chegasse um tempo em que nós poderíamos usufruir deste ministério, não invadindo, mas simplesmente fazendo uma coisa que Deus mandou fazer. Você não pode invadir uma escritura e dizer essa escritura nos pertence. Mas quando Deus revela essa escritura e a manifesta no nosso meio, você começa a ver que essa escritura é sua, ela te pertence. Apocalipse 10, de 1 a 7, era Brana. Apocalipse 10, de 8 a 11, somos nós. Então, essa é uma escritura que nos pertence, porque a revelação não é um homem que falou para nós. Não é um homem. Tem hora que você não tem ninguém para testificar de você. Quem foi testificar de Jesus? Na hora H, o próprio Pedro falhou. Você é desse grupo. Não, eu não. E se eles perguntarem para você, você é desse grupo do novo nome? Você fica assim com vergonha, eu não. Abaixa a cabeça. É a mesma coisa de dizer, eu não. Você não precisa dar uma palavra. Só de você envergonhar, abaixar a cabeça, você está dizendo, eu não sou desse grupo, não. Porque você fica envergonhado diante dos outros. Mas quando você tem revelação, você pode dizer, eu sou desse grupo do novo nome. Não do novo nome lá da Índia ou da China, ou de quem quer que seja, qual país. Um novo nome que Deus pôde revelar através de William Branham e que o ministério da esposa fez isto claro para todos nós, certo? Então eu posso testificar deste grupo. Eu pertenço a este grupo. Você pertence ao grupo de Jesus? Naqueles dias, você é de Jesus. Diz não, Pedro diz não, eu não, sou não. Outra vez, alguém diz, olha, eu te conheço, eu sou parente daquele que você cortou a orelha. Eu te conheço. Você é um dele, eu não. Eu te conheço, rapaz. Aí chegou até a hora dele ter que ouvir assim, ó, a tua voz te denuncia que você é um deles. Quem é, não tem jeito de escapar. Entende? Isso daí não temos que nos envergonhar. Assim como nós não envergonhamos do nome. Você quer ver? Eu digo aos pentecostais, vocês todos envergonharam do nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. E Jesus Cristo vai envergonhar de você naquele dia do juízo. Porque você envergonhou do nome dele no batismo. Agora vocês, povo da mensagem, e tem se envergonhado do novo nome para a fé de rapto. E vocês têm que saber que vocês naquele dia vão ser envergonhados no dia do juízo, porque vocês envergonharam do nome, que é o novo nome do Senhor Jesus Cristo, para a fé de arrebatamento. Ninguém pode ter fé de rapto sem trovões. E só de você saber trovões já quer dizer brana. Para mim até o nome Bran, até o nome dá o soar de um trovão. Bran é como vencendo vem Jesus, né? E pode começar assim, Bran, Bran.
É umas coisas simples assim que tem, que as pessoas deveriam pelo menos perceber que foi falado por Deus ao irmão Branham, que era um sinal eterno que Deus deu para ele. Sinal eterno. Agora, eu estou tomando parte desse sinal eterno. Eu não quero deixar só para o irmão Branham. Eu quero tomar parte desse sinal eterno. Ele diz: eu te dou um sinal eterno. Quantos picos tem aquela montanha? Tem 7, Senhor. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. 7. Agora, estava notando o grupo de Abraão e o mensageiro a esse grupo, que tem a ver, o nome dele tem a ver, e aqui você vai ver que o irmão Branham está revelando isso mais claro. Quando ele falou nos eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 250, ele diz assim, ó: mas olha aqui, nós nunca tivemos um mensageiro em Sodoma antes cujo nome terminasse em HAM, até agora. Você sabe que o período de Sodoma foi aquele espaço dos Estados Unidos. Aquilo ali foi aquele espaço. E aqueles que estavam com Branham no monte, é aqueles que já estavam separados em Tucson. É aqueles que ouviram a mensagem que o irmão Branham tinha que sair de Tucson para ir pregar lá no tabernáculo Branham. Mas ali estava o lugar onde os eleitos já estavam olhando para um homem que Deus disse que ele ia sair daquela cidade. Ele não ia viver ali em Jeffersonville. E que ele tinha que sair dali. E o lugar dele foi exatamente Tucson, ali onde ele chamou Tucson de Jerusalém, certo? E isso daí para nós é uma Jerusalém dos gentios. Você vê que é outro nome, mas foi Branham que falou isso daí, e os demais evangelistas também falavam das outras cidades, mas Branham disse: olha, então eu posso falar de Tucson ser Jerusalém. Ele não podia falar Nova Jerusalém, assim como ele disse Branham é perfeito, perfeição. Ele não podia falar assim, é o novo nome. Só dele falar é perfeito, perfeição, ele não estava falando ele, Branham, homem Branham era perfeito. Ele estava falando o nome Branham. Você sabe o que significa o nome Branham? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Então aqui ele continua dizendo: tivemos um Spurgeon, um Wesley, um Lutero e tudo mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo nome terminasse em HAM antes. Isso mesmo, veja, Graham tem HAM, 6 letras. Graham, Billy Graham, esse famoso evangelista, grande obra de Deus, o homem é enviado de Deus, ele tem essa justificação tão apropriada, e ele sacode a nação com isto. Veja assim, hoje você tem que notar também o silêncio de Billy Graham, pela idade dele. Já deve estar com uns 95, 96, 97 anos. O silêncio dele. Então você tem que perceber isso. Elohim que manifestou já foi. Oral Roberts, que foi um anjo a Sodoma, já foi. Billy Graham, que também é um anjo que foi enviado a Sodoma para pregar ao mundo, para tirar os crentes da perdição. Ele foi enviado para isto. Ele já está quase no fim, 97 anos. Mas o nome dele também já tem um significado. Ele tinha que ser um mensageiro ao mundo, porque é um mensageiro com 6 letras.
Tudo que você nota na mensagem, você tem que guardar a numerologia que irmão Brana pregou e a numerologia da Bíblia. Você tem que caminhar nisso. Vou ler esse parágrafo para você ver. É o irmão Brana que te revela essas coisas. Ele diz assim, ó: veja o Ora Obitis, a denominação pentecostal, quando chegou a existir um como esse. Quer dizer, como ele trabalhava, a forma dele pregar, Ora Obitis, mas já partiu também. 6 letras, não 7, falando de Billy Graham. Graham, 6 letras. Abraão é em inglês, por isso tinha que vir a manifestação, tinha que ser nos Estados Unidos, porque da Abraão, dá H-A-M. No português, não dá H-M, dá Abraão, não tem H-M. Por isso a manifestação de Deus tinha que ser no entardecer, nos Estados Unidos, porque ali o nome Abraão em português é Abraão, com H-M em inglês. Com 7 letras você vê o Brana, certo? É o que o irmão Brana mostra aqui, que Abraão também tem 7 letras. Agora veja, os mensageiros, veja o tempo em que estamos, nunca houve um tempo igual na história. Veja os mesmos sinais que ele prometeu que seria dado a cada grupo. Veja onde eles estão. Você vê os sinais que foram feitos por esses homens, Ora Obitis entre os pentecostais, Billy Graham entre as igrejas nominais. Todos eles tinham seu sinal. Ninguém pregou uma mensagem de arrependimento, diz o irmão Brana, como Billy Graham. Nem irmão Brana está mostrando é isso, que ninguém conseguia pregar uma mensagem de arrependimento como pregou Billy Graham. E ninguém tinha uma garra tão forte para expulsar demônios como também Ora Obitis. Mas não tinha ninguém para testificar de Elohim. Você vê? Não tinha ninguém para testificar de Elohim ali, que estava manifestado, falando a palavra de Deus com o grupo de Abraão. Estava Elohim, Deus num profeta, para poder alimentar um povo com uma mensagem e trazer um nome significativo. Você quer ver? Agora, 255 eventos modernos são esclarecidos por profecia. Agora veja a era agora onde estamos vivendo. Não estamos vivendo exatamente nesse tempo de Sodoma. Agora observe o mensageiro ao grupo de Abraão. O que eu tirei para me aproveitar a te dar uma noção nisso, é que ele diz assim, ó: observe o mensageiro ao grupo de Abraão. Observe os números, letras e a numerologia do seu nome. Você vê, o irmão Brana não queria dizer Brana, então ele deixou a coisa encoberta, mas ele deixou tão claro para nós hoje. Hoje você pode ler, observe os números 7. Letras 7. E a numerologia do seu nome. Você tem que saber que há um significado, e o significado ele deixou para nós o que significa Bran. Tem 7 letras, ele diz. Tem 7 letras, significa perfeito, perfeição. Sabe o que é isto? Isto é o Pai em nós. O Pai, a palavra. Eu sei que as pessoas confundem o homem com o ministério. Você tem que ver, o homem era falho, mas tem um ministério perfeito. O nome é perfeito. E quem disse foi ele. Agora, para mim não importa um pentecostal falar contrário, gente da mensagem falar contrário. Eu creio no que Brana falou. Vou repetir: observe o mensageiro ao grupo de Abraão.
Por isso que nós somos o grupo de Abraão. Porque observe o mensageiro. Aí ele diz assim, observe os números. Através dos números você vai conhecer qual grupo é. Olha o número 6, Billy Graham, é a igreja nominal. Olha, Oral Roberts, que não apareceu também com números aqui. Mas o irmão Branham já tinha falado que era um mensageiro aos pentecostais. Mas olha essa numerologia aqui. Olha os números, letras e a numerologia do seu nome. Agora, para você que diz, escuta aqui, é o irmão Branham falando. Você diz, não há nada de especial no nome. Irmão Branham está dizendo, você diz, não há nada de especial no nome. Você vai encontrar o povo da mensagem falando isso. Não há nada de especial no nome. Se não há, filho, não haveria especialidade no nome Jesus. Yeshua, Josué. E eles crêem. O povo falta examinar a mensagem. Um parágrafo, só nesse parágrafo aqui. Se tiver um crente sincero, um pastor sincero, e lê, ou se não ouvir eu agora, ele vai dizer, olha, isso é verdade. Você diz, não há nada de especial no nome. Nunca deixe que alguém lhe diga isso. Se alguém vem falar para você, não tem nada de especial em nome. Se você não me vem falar isso aí, William Branham disse que não é para eu deixar você falar isso para mim. Está escrito aqui, ó. Você diz, não há nada de especial no nome. Há tanto especial no nome, porque Jacó é um trapaceiro, mas Israel era um vencedor. Como que não há nada de especial no nome? Deus estava mostrando que quando você vence, você recebe um nome diferente, um nome de vitória. Você sabe qual é o nome de vitória desse tempo? É Branham. Quando você vence agora, você recebe esse nome de vitória. Por isso nós somos esse grupo de Abraão que Elohim manifestou em carne humana. Elohim num corpo. Agora, Elohim já foi embora. Ele veio na terra e foi embora. Depois ele voltou em Jesus Cristo. Aí ele voltou agora no entardecer, cumprindo Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. No entardecer haverá luz. Olha, Elohim outra vez nos Estados Unidos. Elohim outra vez em carne. E as pessoas não perceberam. O que Elohim fez lá atrás? Ele discerniu os pensamentos de Sara atrás dele, atrás da tenda. O que fez o Elohim no tempo de Jesus? Também conhecendo aquela mulher, São João capítulo 4, vai e chama o seu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disse a verdade, porque já teve 5 e com quem você vive não é o teu marido. Esse é aquele sinal de Elohim, que é o sinal messiânico. O que foi que fez Brana? A mesma coisa. Quantas vezes você lê na mensagem, ele tendo esse discernimento que era o sinal messiânico, que era o ministério de Elohim na terra. Agora, Elohim estava em Brana. Elohim estava em carne. Lá no tempo de Abraão, Elohim era um homem à parte de Abraão. E hoje, quando nós falamos em Bran e Abraão, nós queremos identificá-lo, o mesmo. Mas você vai ver que lá atrás, Elohim apontava para o ministério de Bran aqui. E aquele Abraão aponta para nós, os ministros, que escutamos a Elohim. Nós ouvimos a Elohim e entendemos sua voz e comemos com ele. Eu quero ver você comer hoje o livrinho revelado. Foi Elohim que fez isso.
Elohim revelou este livro, mas quando ele veio para revelar este livro, ele veio como um anjo forte, manifestou na terra como um homem chamado William Marion Branham. Esse foi o ministério de Elohim no meio do povo da América do Norte. Hoje, o que você tem? Você tem a mensagem de Elohim Branham. A mensagem. E esta mensagem é a única que te prepara com fé de rapto. Quando você tem 6 selos revelados, você não é diferente de Billy Graham. Dentro da mensagem, você não é diferente dele. Ah, mas Billy Graham não crê no William Branham. Ele viveu nos dias do irmão Branham. É porque o ministério dele era para Sodoma. Ele não podia ficar no meio do povo do irmão Branham. O ministério dele era outro, o ministério de Oral Roberts era outro, era para Sodoma. É 2 mensageiros que desceram a Sodoma e pregou aos sodomitas e cegou os sodomitas, certo? Ainda cegou. Estas mensagens estão cegando os sodomitas cada dia mais, mas Deus estava tratando que era o mensageiro ao povo de Abraão. O mensageiro ao grupo de Abraão estava lá na montanha, separado. Ele não desceu a Sodoma. Ele estava na montanha. Ele não precisou descer a Sodoma. A Sodoma deixou Billy Graham e Oral Roberts, os 2 anjos de Deus, para pregar para eles. Mas este mensageiro, o mensageiro ao grupo de Abraão, veio pregar para nós esta mensagem. Hoje o que nós temos é a mensagem deste mensageiro, porque nós somos o grupo de Abraão, aquele que tem recebido a mensagem, que tem ouvido a mensagem, tem crido na mensagem. Agora guarda isso bem, senão você poderá se confundir. Mas você tem que ver Deus Elohim falando com Abraão lá atrás, e aqui Deus Elohim falando conosco, aqui no tempo do irmão Branham, Deus Elohim numa carne chamado Branham. Aqui. Por isso a vinda do Senhor, as pessoas não puderam crer, e até hoje tem dificuldade, porque eles esperavam que fosse o Senhor Jesus Cristo que viesse e pisasse na terra. Eles esperam. Tem muita gente da mensagem que está esperando Jesus pisar na terra. E eles não perceberam que Jesus não pisa na terra. Que Jesus vem e toma a igreja nos ares. Quando ele vem para pisar na terra, ele é um outro homem. Aquela vinda dele é a vinda num homem. Não é ele mesmo. O próprio irmão Branham pregou a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, e esclareceu isto para nós, que quando está no período da santificação, Cristo não pode estar em você, você tem uma obra da santificação. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, é Ele mesmo que está em você, certo? Mas quando você tem uma obra de santificação, por isso, Ele não pode pisar aqui na terra, porque essa terra, estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo não pode pisar, porque esta terra ainda está no período da santificação. Ela não foi queimada, ela foi batizada no tempo de Noé, ela foi santificada no tempo de Cristo, mas ela vai ser queimada ainda na batalha do Armagedon. Ela vai ser queimada e depois, olha bem, isto para ter um milênio, que o milênio ainda é um espaço de tempo. O milênio. Depois do milênio haverá o juízo do trono branco. E depois do juízo do trono branco, aí sim que vamos ter novos céus e nova terra. Aí ele pode pisar em novos céus e nova terra. Jesus só pode entrar em nós quando somos novas criaturas. Se nós apenas temos a obra de justificação, de santificação, ele não está em nós, ele está com uma obra em nós. Mas quando somos batizados com o Espírito Santo, que não é falar língua estranha, que não é curar enfermos,
Mas diz William Branham, porque Deus corrigiu o irmão Branham. Irmão Branham pregava que o amor, se você tiver o amor, você então tem o batismo do Espírito Santo. Deus veio e falou para ele, não é o amor. A evidência do batismo com o Espírito Santo é crer na mensagem da hora. Por isso as pessoas hoje pensam que elas têm o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo hoje é crer na mensagem da esposa, é crer no 7 selo revelado, é crer no novo nome. Se não pode crer, você não tem o Espírito Santo. Eles ficam em dúvidas constantemente. Como que eu vou saber que eu tenho o Espírito Santo? Eu queria algum sinal, queria pôr a mão em alguém ser curado. Não tem nada a ver. Você recebe o Espírito Santo quando você recebe a palavra do dia. Do dia. Essa é a mensagem que nós aprendemos, tanto com a Bíblia como com o irmão Branham. Os pentecostais trouxeram que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar língua estranha. Mas não foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando o Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo desceu em Atos 2, vê se eles falaram língua estranha. Eles falaram numa língua que o povo conhecia. Olha para vocês verem como é uma farsa a mensagem, a evidência pentecostal. Você deveria ver isto e ver a mensagem do profeta, que é realidade para nós hoje. E estamos então com o mensageiro ao grupo de Abraão, com o grupo de Abraão, o grupo do 7, o grupo Branham. Nós somos esse grupo Branham. Não importa o que os outros pensam, isto aqui só poderia ser manifestado nesse tempo. Há tanto de especial no nome que Deus muda o nome de cada um de nós. Irmão Branham diz, nós fomos chamados de cristão, tivemos um nome, fomos chamados de cristão, mas logo ele mudará o nosso nome e será muito mais sublime ainda. Fomos chamados de cristão, deveria permanecer. Não, tem um novo nome. A Bíblia diz, Apocalipse 2:17 e 3:12 diz que tem novo nome, que a cidade tem novo nome, que Jesus Cristo tem novo nome e que eu e vocês temos novo nome. Eu tenho deixado mais claro para vocês verem se o irmão Branham usou esta expressão, mostrando para nós, creio que é na era de Pérgamo, que ele mostrou lá no final 185, ele mostrou estas coisas. Nós tivemos um nome, já alcançamos a mudança de nome. Eu continuei chamado Osmar, mas eles perguntavam, eu dizia, eu sou cristão. E eu continuei chamando Osmar. Eu não mudei o Osmar, eu mudei só o outro nome. Eu precisava de um outro nome, que era o nome de Cristo na minha vida. Eu recebia Cristo. Eu, quando não tinha Cristo, eu era simplesmente Osmar Rodrigues Costa, só. Quando eu aceitei a Cristo, aí eu era Osmar Rodrigues Costa, cristão. O novo nome também é assim. O novo nome não tem que mudar. Eu continuarei chamando Osmar Rodrigues Costa. Só que agora eu sou um bramita. Agora eu tenho um novo nome. O meu nome é Osmar Rodrigues Costa. Como foi Osmar Rodrigues Costa? Cristão. Agora sou Osmar Rodrigues Costa, bramita. Isso daí é a luz da palavra que cada eleito precisa receber. É a luz que deve estar em você. As pessoas ficam esperando, lá eu vou mudar de nome, porque eu estou cansado desse negócio de João, de Pedro, de Manuel, né? Eu não sei nem como nós vamos ser chamados lá. Pelo menos o irmão Branham ouviu o nome dele na chamada, William Marion Branham. Ele ouviu o nome dele na chamada. Então nós temos que entender que tem a ver até o nosso nome, quando nós nascemos naturalmente. Que você nasce com um nome que pode mudar.
e nasce com um nome que não pode mudar. Você é um Jacó, nasceu um Jacó e pode mudar para Israel. Nasceu um Esaú, continua Esaú. Você não pode mudar. Não tem val de Jaboque para você. Não precisa pensar de ser vencedor. Considera a si mesmo vencedor sempre. Não é? Sempre é assim, ele considera. Mas o Jacó precisava vencer. Nós precisamos vencer. Foi isso que Deus teve o seu vencedor nesse dia final. Que ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Onde você está sentado hoje? Eu estou assentado com o vencedor, o mensageiro do grupo de Abraão. Estou assentado com este vencedor, por isso eu tenho o nome de vencedor. Jesus morreu, foi sepultado, subiu ao céu com novo nome. Foi o que o irmão Brana disse. Ele subiu ao céu com novo nome. Mas agora o povo está pensando que Jesus está no céu, ele já desceu. E eles nem sabem que ele já desceu. Em 1963, ele desceu sobre o Monte Pôr do Sol. E ele veio como um anjo forte. As pessoas, eu queria ver Jesus. Ele veio como um anjo forte. Mas quando tiraram a fotografia, e que o irmão Brana chegou no escritório um dia e virou para a direita, aí ele viu Jesus. Mas na hora que tira a fotografia, a pessoa não percebia que era Jesus. Mas depois você vai perceber. Quando você recebeu a mensagem, você não percebia o que era o novo nome. Mas agora você já virou para a direita um pouco. É só virar a fotografia um pouquinho. Vira você um pouquinho. Você tem que virar, dá uma viradinha assim. É novo nome. Brana é novo nome. Então foi isso que aconteceu quando Cristo desceu. E eles esperavam que era Jesus e veio um anjo forte. E eles esperavam que era Jesus que ia descer mesmo em Mateus 24:36, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aí, quando Jesus descer, nós vamos ficar sabendo. E eles pensavam que Jesus ia descer aqui na terra, ia falar conosco, Jesus mesmo que andou lá pela Galileia, por Nazaré. Não, era Jesus descendo uma outra carne. Ele desceu com um novo nome, porque tinha subido com um novo nome, e quando ele desceu em Apocalipse 10, ele desceu com um novo nome. Obrigado, Senhor. Te damos graças, porque reconhecemos que pertencemos a este grupo de Abraão, o mensageiro que tem uma numerologia no seu nome, que tem sete letras, que mostra para nós perfeito, perfeição, revelação perfeita, 7 selos revelados. Não é grã, é bran. Não é 6 selos, são 7 selos. O 7º selo estava em carne, chamado Brana. Simples, humilde, como o seu profeta diz, o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo, o mensageiro ao grupo de Abraão. É o mistério que as pessoas não percebem. Seu ministério é um mistério, mas os eleitos estão recebendo esta luz neste dia. Senhor, não, eu sei que não é o pular, gritar, nem eu me arrepiar, mas eu saber que isto é verdade. E que aquilo que o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor teria o vencedor, que estaria assentado no seu trono, já aconteceu. Esse vencedor da 7ª era, e nós estamos assentados com ele nesta mesma fé, nesta mesma crença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.